A Sra. White decidiu publicar seu primeiro livro sobre a reforma pró-saúde. Mais tarde, esse livro daria lugar a perguntas ainda mais difíceis para a jovem profetisa. O livro, publicado em 1864, se intitulava Um Apelo às Mães: A Grande Causa da Ruína Física, Mental e Moral das Crianças de Nosso Tempo. Que preciosa luz sobre a reforma pró-saúde havia recebido a Sra. White de parte de Deus para seu povo especial? O propósito do livro era advertir contra os perigos da masturbação. Seguindo as pisadas do reformador pró-saúde Sylvester Graham, que havia escrito um livro sobre o tema décadas antes, a Sra. White decidiu que os membros de sua igreja necessitavam ser advertidos quanto aos perigos que a masturbação representava para a saúde. Tendes observado a alarmante mortalidade entre os jovens. A seguir, passava a explicar como a masturbação estava causando a morte dos jovens. A Sra. White enumera uma longa lista de doenças supostamente causadas pela masturbação. Além da morte e loucura, ela menciona a epilepsia, visão diminuída, hemorragia pulmonar, espasmos do coração e pulmões, diabetes, reumatismo, sudorese, tuberculose, asma, e mais de uma dezena de outros males. Ela adverte que o autoabuso abre a porta para quase todas as enfermidades das quais sofre a humanidade e que o autoabuso é um caminho seguro para a tumba. Examinemos uns poucos trechos de seu livro. Sinto-me alarmada com aquelas crianças que pelo vício solitário estão se arruinando. Ouvis numerosas queixas de dor de cabeça, catarro, tontura, nervosismo, dor nos ombros e do lado, perda de apetite, dor nas costas e membros. E não percebestes ter havido uma deficiência na saúde mental de vossos filhos. A indulgência secreta masturbação é, em muitos casos, a única causa real das numerosas queixas da juventude. Páginas 11, 13. A condição do mundo é alarmante. Por toda parte que olhemos vemos imbecilidade, nanismo, membros aleijados, cabeças mal formadas e deformidade de toda descrição. Hábitos corrompidos estão dissipando sua energia e trazendo-lhes enfermidades repugnantes e complicadas. As crianças que praticam a autoindulgência masturbação devem pagar a penalidade. Página 14. A Sra. White então descreve o caso de uma criança de 2 anos de idade que sofria de epilepsia e paralisia, cujos problemas supostamente eram causados pela masturbação. Ela escreve: por meio do uso vigilante de meios mecânicos para resguardar as mãos e cobrir os genitais, etc., o menino se curou depois de um tempo. Agora desfruta de boa saúde. Se estas medidas fossem tomadas hoje em dia pelos encarregados de cuidar da saúde, com toda probabilidade eliminar-se-ia a liberdade, e até poderiam ser encarados por abuso infantil. De acordo com a Sra. White, a masturbação não só causa morte e uma ampla gama de doenças físicas, mas também problemas de saúde mental. Com frequência, a mente fica completamente arruinada, e tem lugar a loucura. A Sra. White prossegue: vi uma jovem num povoado de Massachusetts que se havia tornado idiota por causa da masturbação. A autora visitou o Hospital Estadual de Massachusetts para lunáticos. Nossa atenção foi de súbito atraída pela aparência peculiarmente desfigurada, selvagem, hostil de um jovem com o olhar virado por sobre os ombros. Impressionada com esse aspecto chocante, inquirimos: qual seria a causa de sua insanidade? Vício solitário, foi a pronta resposta. Página 4. De uma perspectiva médica moderna, as afirmações da Sra. White certamente parecem fora de propósito. As investigações médicas do século XX têm refutado por completo os antigos mitos de que a masturbação conduz à loucura, retarda o crescimento, causa cegueira, etc. As investigações não têm demonstrado nenhum efeito adverso da masturbação, nem a curto nem a longo prazo. Os investigadores descobriram que, em média, os que se masturbam não têm maior incidência de enfermidades, problemas de visão ou loucura do que a população em geral. Tampouco encontraram qualquer diferença na longevidade.
Mesmo entre médicos adventistas do sétimo dia, agora há uma crença quase universal de que a masturbação não causa as enfermidades mencionadas pela senhora White. Em 1981, o Dr. Gregory Hunt avaliou as afirmações da senhora White sobre masturbação. Qualquer um pode ver que estas enfermidades não são causadas pela masturbação. A tuberculose é causada por um germe, uma bactéria específica. Na realidade, o germe que causa a tuberculose foi descoberto pouco depois destes escritos de Ellen White. Depois de ler estes sábios conselhos, e dando-me conta de que Ellen White afirmava haver sido inspirada para escrevê-los, eu diria que há só uma classe de pessoas que continuará crendo que Ellen White é uma verdadeira profetisa. Esta classe de pessoas só podem ser classificadas como idiotas. Graham advertia que a masturbação podia conduzir à morte. Em alguns casos, aparecem chagas ulcerosas na cabeça, peito, costas e músculos, e às vezes crescem até converter-se em verdadeiras fístulas, de natureza cancerosa, e continuam, quiçá por anos, supurando grandes quantidades de pus repugnante e fétido, e não poucas vezes terminam em morte. É muito provável que a senhora White estivesse familiarizada com os ensinos de Graham. De fato, algumas das reformas pró-saúde da senhora White se parecem muitíssimo com as reformas de Graham. Em 1849, uns 14 anos antes de que a senhora White tivesse a primeira visão da reforma pró-saúde, Sylvester Graham expunha seus pontos de vista sobre a reforma pró-saúde em seu livro Conferência sobre a Ciência da Vida Humana. Eis aqui as reformas que propunha. Evitem-se todos os alimentos estimulantes e artificiais. Deve-se viver inteiramente dos produtos do reino vegetal, assim como a água pura. A manteiga deve ser empregada muito escassamente. O leite fresco e os ovos eram mal vistos, mas não eram proibidos. O queijo é permitido somente se for suave e não curado. Os condimentos e as especiarias, como a pimenta, a mostarda e a canela, são proibidos por serem todos altamente excitantes e esgotantes. O chá e o café, bem como o álcool e o tabaco, envenenam o sistema. Os produtos de pastelaria, com exceção das tortas de fruta, contam-se entre os mais perniciosos artigos que causam aflição aos seres humanos. O sono é preferível antes da meia-noite. O sono deve ser desfrutado num cômodo bem ventilado. Um banho de esponja cada manhã é muito desejável. A roupa não deve ser muito apertada. Todo medicamento, como tal, é mau em si mesmo. Para os leitores ávidos de Ellen White, as reformas que antecedem soam demasiado familiares. À medida que transcorriam os anos e a ciência médica progredia, as pessoas sem dúvida, começaram a perguntar-se se os conselhos da senhora White sobre a masturbação procediam de Deus ou de Sylvester Graham. Até Ellen White parece haver deixado de lado o tema mais tarde em sua vida. Apesar de escrever prolificamente sobre o tema no começo de sua carreira, não escreveu uma só palavra sobre o tema nos últimos 40 anos de sua vida. A maioria dos adventistas de hoje em dia ignora por completo que o livro alguma vez existiu. Era de se esperar que o primeiro livro de uma profetisa sobre reforma pró-saúde fosse uma obra muito importante para os seus seguidores. Contudo, não foi assim. O livro foi descartado já faz décadas. Como muitos outros de seus escritos e muitas de suas visões que se demonstraram incorretos, este livro simplesmente desapareceu da vista do público. A diferença do de sua colega, a profetisa Mary Baker Eddy, cujo primeiro livro, Ciência and Health, publicado em 1875, teve 10 milhões de exemplares vendidos. O primeiro livro da senhora White sobre a reforma pró-saúde foi um fiasco. Esforços posteriores demonstrariam ter mais êxito. Com a ajuda de sua equipe de escritores e revisores, ela produziu um livro sobre reforma pró-saúde muito melhor, Ministry of Healing, que ainda se acha disponível hoje em dia. Não é nenhuma surpresa que o tema do autoabuso não vem mencionado no livro. A Pialto Motors pode ter sido o primeiro livro que desapareceu de publicação, mas não haveria de ser o último. 1864 não foi um bom ano para os livros da senhora White.
Nesse ano ela fez publicar outro livro que também revelou-se de pouca duração. O livro tinha por título Happy Alto e um apelo à juventude. Ele continha cartas que ela havia escrito a seus filhos ao longo de um período de vários anos. Conquanto menos controvertido do que o Happy Alto Motors, ergueu algumas sobrancelhas com declarações controvertidas como esta: o Senhor ama aquelas criancinhas que tentam fazer o bem, e prometeu que estas estarão em seu reino. No entanto, as crianças más Deus não ama. Deus ama as crianças de coração honesto e que são verazes, contudo, não pode amar aquelas que são desonestas. 92. Desnecessário é dizer que Happy Alto Motors desapareceu das estantes de livros muitas décadas atrás. O Centro White, na tentativa de responder esta situação embaraçosa de Ellen White, apenas confirma mais o que já foi exposto. Observe, em letras vermelhas podemos observar que eles confirmam a existência do livro. Observe a declaração. A primeira referência que ela fez a este assunto apareceu no livreto de 64 páginas intitulado Happy Alto Motors, em abril de 1864. A declaração do Centro White é clara: o livro existiu. O Centro White, na tentativa de justificar as aberrações escritas sobre masturbação, alegam que Ellen White só escreveu da página 5 a 34. O restante são compilações de outros autores, mas o argumento também não se justifica. As aberrações sobre a masturbação foram escritos exatamente nas páginas escritas por Ellen White. Na continuação da resposta do Centro White, tentam apresentar que a perda de zinco através da ejaculação pode mesmo causar loucura. No entanto, muitos dos casos que Ellen White se refere eram mulheres, e mulheres não ejaculam. Não é à toa que o livro desapareceu. Esta é mais uma das inumeráveis declarações de Ellen White, que infelizmente a maior parte dos adventistas não conhecem.